Fala, nação tricolor, mais um vídeo aqui no nosso podcast. Já trouxemos muitos caras do jornalismo esportivo, de rádio, de TV. Hoje eu tô aqui com o Passarinho da Rádio Pachola. E aí, Passarinho? Fala, Cássio Kozer, tudo bem, meu velho? Tamo aí nessa pandemia, né? Dentro de casa, cuidadinho, resguardado, pra quando tudo passar a gente poder voltar aos microfones e falar do nosso tricolor, que é sempre bom, né, cara? Tá dando já uma saudade imensa de ver um jogo do Grêmio, né? Sim, realmente a saudade tá grande. A gente vê até estados que estão em a fase muito mais complicada, é um primeiro tema que eu quero tocar contigo. O que tu acha de uma volta do futebol? Por exemplo, hoje, a dia da gravação que a gente tá fazendo, se eu não me engano, o Flamengo joga ou já jogou. Eu acho totalmente errado o estado do Rio de Janeiro, no jeito que tá em questão ao vírus, voltar a futebol. E nós que estamos um pouquinho melhor, também não acho que é o momento. E tu, o que tu acha de tudo isso? Cara, eu concordo contigo, eu acho que o Rio de Janeiro, ele é um dos estados, juntamente com São Paulo, onde o coronavírus mais agravado está, né? Pô, eu tava vendo, até confesso pra ti que eu não sei se rolou o jogo do Flamengo ou não. Mas a questão é que eu tava vendo uma foto que me bateu muito pavor e para mim ela é muito emblemática nessa situação aí da volta ou não do futebol no Rio de Janeiro, que é uma foto do Maracanã e ao lado do Maracanã, cara, tipo um stand que o Os pessoal tá montando, os hospitais. hospitais de campanha, isso. Isso, exatamente, os chamados hospitais de campanha. E aquilo é muito emblemático porque mostra a situação que a gente está vivendo e ao mesmo tempo, pô, do lado rolando um jogo de futebol, se é que vai rolar ou já rolou, enfim. Mas isso mostra que não tem condição, cara. É uma situação muito, tipo, pô, de um lado, a realidade do país, entendeu? Que é uma realidade de muitas mortes, de uma doença que ela só cresce. Aí é que tá, cara. A gente ainda não atingiu o pico da epidemia aqui no Brasil, né? A gente ainda tá numa ascensão em alguns estados. Essa ascensão ela é muito franca. E, e aí me admira as pessoas pensando em voltar aos jogos, principalmente no Rio de Janeiro, que é um desses estados. E, pô, cara, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tá tendo um cuidado tão grande, né? Hoje teve a reunião da Federação Gaúcha de Futebol com a galera lá a galera do lado, muito bom, né? Com o governo do estado. E foi uma reunião que não teve martelo batido, né? Foi uma reunião que a Federação Gaúcha de Futebol ela saiu com uma expectativa de que o campeonato possa voltar em 19 de julho, daqui a um mês. A gente está aqui no dia 18 de junho, então, tipo, cara, a gente está tendo cuidado para voltar no dia 19 de julho, daqui a um mês, e não se sabe. Muita gente não acredita que vai se voltar no dia 19 de julho. Então, tipo, imagina, cara, no Rio de Janeiro que a situação é pior que aqui no nosso estado, os caras pensando em voltar nessa semana. Eu, quando olhei a notícia da possível volta no Rio de Janeiro, eu não acreditei, cara. Não, e continuo não acreditando. Eu acho que o nosso país ele vai continuar muito, cara, e falo muito aqui no Rio Grande do Sul, nesse processo de tentativa de abertura do comércio e, posteriormente, sei lá, 2 semanas depois novo fechamento, devido ao número de vítimas da Covid-19, porque quando tu abre o comércio, cara, essa é a tendência. A tendência é as pessoas serem mais infectadas e rolar mais essa transmissão de um vírus que é altamente contagioso. Então, eu vejo, voltando aqui, né, ao centro da tua pergunta, eu vejo que é muito difícil, cara, a volta do futebol. É, e se voltou, né? Como eu te falei, eu ainda não sei se voltou lá no Rio hoje, mas se voltou, cara, em poucos dias vai ser cancelado de novo, vai ser tudo fechado
para a situação voltar ao normal, né, cara? Porque tem, inclusive, muitos clubes lá no Rio de Janeiro com jogadores infectados. Né? O Vasco teve um monte de jogador infectado, o próprio Flamengo teve diversos jogadores infectados. E, cara, isso aí é de 2, 3 semanas atrás. Então, não vejo possibilidade para o futebol retornar, pelo menos por enquanto, cara. E se retornou lá no Rio, acredito que logo já vai se fechar tudo de novo. Concordo contigo claramente. Agora vamos falar um pouquinho de Grêmio, vamos sair dessa situação um pouco complicada que a gente está falando. Vamos tentar remeter um pouco da temporada passada, dos momentos que a gente teve. E seguinte, o que tu acha que o Grêmio faltou para o Grêmio conquistar? Ou uma Copa do Brasil, chegar numa eventual final contra o Inter e conseguir ser campeão? Ou o que faltou naquele fatídico 5-0? O que tu acha que o Grêmio pecou? Onde que o Grêmio errou? E o que podia ser... O que tu acha que, por exemplo, Paulo Miranda na lateral, André de centroavante, o que tu acha que o Grêmio errou e podia ter melhorado para sair com um resultado melhor contra o Flamengo? Cara, eu vou começar então aí pela ordem cronológica, né? Aquele jogo contra o Atlético Paranaense que tu perguntou. Velho, ali eu acho que o que faltou pro Grêmio é uma coisa muito prática. Faltou no primeiro jogo o Grêmio construir um placar um pouco mais elástico. Não faltaram oportunidades pro Grêmio. Faltou aquela bola do Diego Tardelli que deu na trave ou passou raspando entrar. Faltou as diversas oportunidades que o Grêmio criou. Meu, sem exagero. Grêmio Atlético Paranaense, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil do ano passado, era para ter sido 4-5. Então, cara, ali basicamente faltou a bola entrar. Se o Grêmio abre uma vantagem de um 4-0, de um 5-0, cara, aí na boa, não ia ter pro Atlético, por mais disposição que os caras mostraram no jogo da volta lá na Arena da Baixada. Em relação, e ainda falando do jogo da Baixada, lá no Paraná, teve aquele pênalti também, né, cara, que... Tudo bem, o Grêmio teve uma atuação lamentável naquele jogo, o Grêmio foi muito mal, só que, a gente não pode esquecer que lá no início do jogo também teve um pênalti, uma bola cabeçada, uma cabeceada do Jeromel, se eu não me engano, na mão do jogador do Atlético Paranaense, que para mim foi pênalti claro, o VAR foi acionado e, enfim, ali a gente acabou não tendo um pênalti claramente que nos comprometeu muito, já falando, né, daquela partida de volta. Então acho que foi isso, cara, foi uma soma de fatores. Primeiro, as bolas que não entraram no primeiro jogo, o Grêmio teve uma situação muito boa para construir um placar de 3, 4, 5-0 contra o Atlético Paranaense, e a volta, que o Grêmio não teve um pênalti marcado, aí teve a situação da lesão do Léo Gomes e a expulsão do Kahneman, enfim, foi uma bola de neve que culminou aí na desclassificação do Grêmio na Copa do Brasil. Em relação ao 5-0 contra o Flamengo e todos aqueles dois confrontos contra os cariocas aí pela Libertadores, cara, eu coloco muito na conta de uma... Tu lembra, Cássio, que o Grêmio ele teve um período entre a semifinal da Copa do Brasil e a Libertadores, um período longo. E nesse período, se eu não me engano, o Grêmio perde o Jean-Pierre na preparação para a partida o Luan contra logo em seguida, depois. Isso, perde cara, um monte de cara importante ali. O Luan, exato, o Luan, se eu não me engano, o Grêmio perdeu até antes eu não sei se foi antes do primeiro ou do segundo jogo, pode até me refrescar a memória. Se eu não me engano, mas Luan, foi por ali. Eles não jogam o segundo jogo, tipo, a gente ainda tinha aquela esperança de Luan joga o segundo jogo e cortado nas últimas horas. Isso, que o Renato dá uma coletiva anunciando que o Luan não ia pro jogo, né? Isso, perfeito. Cara, Luan, aí a gente já tinha perdido o Léo Gomes, aí o Maicon vai... Jean-Pierre, que tem uma lesão, né, antes ali dos confrontos, o Grêmio indo com o Maicon de meia de ligação. Assim, Cássio, eu acho que faltou muitas peças aí fundamentais no time do Grêmio. Eu lembro que o Grêmio jogou o Paulo Miranda, né? Tu falou, ele jogou como lateral direito, improvisado naquela partida, porque não se tinha uma confiança no único lateral que tínhamos à disposição naquele momento, que era o Rafael Galhardo, né? A torcida pegou muito no pé, principalmente depois do gol do Flamengo na Arena, que foi nas costas do Rafael Galhardo. Muita gente se perguntou se havia dúvida por uma falha ou do PV
ou do Galhardo, e a maioria do torcedor colocou a culpa no Galhardo, que deixou o Bruno Henrique cabecear as costas dele. Então não se tinha mais a confiança no Galhardo, se improvisou Paulo Miranda, o Léo Gomes naquela altura já estava machucado, né, cara? E aí, velho, o Grêmio... Eu acho que o primeiro de tudo, tá? Além dos desfalques do Grêmio, a gente tem que pontuar. O time do Flamengo era melhor que o time do Grêmio, tá? Eu acho que o time do Flamengo, cara, ano passado foi uma máquina de moer adversário, assim, né, cara? Os caras faziam 6-0 no Brasileiro, 5-0, não foram poucas as goleadas do Flamengo. E então o Flamengo ele mostrou que foi, de fato e de direito, o melhor time da América. Aquela virada contra o River, ela é incrível, porque, pô, tu virar um jogo em 4, 5 minutos contra o River, atual campeão da América, um time cascudo, treinado pelo Galhardo, que, porra, melhor técnico da América até então, né? E aí hoje muita gente coloca o Jorge Jesus. Mas então, cara, partimos desse princípio. O Flamengo tinha um time melhor do que o Grêmio. E aí o Grêmio desfalcado do jeito que foi pro Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre já fez um jogo muito ruim. Era pro Flamengo já ter ganho. Aqui o Flamengo teve 3 ou 4 gols anulados aqui na Arena. Então, ali já era pro Flamengo ter encaminhado com uma certa tranquilidade, uma classificação, vencendo o Grêmio por 1-0, 2-1, enfim. Mesmo que o Grêmio tenha tomado o gol no seu melhor momento do jogo. Isso é curioso, né, meu? O Grêmio, ele fez um primeiro tempo muito ruim, uma superioridade muito grande do Flamengo. Só que aí no segundo tempo o Grêmio joga um pouco melhor e no seu melhor momento ele acaba tomando. Acaba tomando o gol do Flamengo, e aí o PP empata o jogo depois. Então é isso, Cássio. Eu acho que também coloco aí como uma soma de fatores, como foi lá contra o Atlético. Aí a gente tem outros 2 pontos aí que a gente pode somar, que é o fato do Flamengo ter sim um melhor time que o Grêmio naquela época, e até hoje tem, e a questão dos desfalques do Grêmio. O Grêmio foi muito desfalcado pro Rio de Janeiro, e aí foi o que a história nos mostrou, né, naquele fatídico 5-0 no Maracanã. Sim, claramente. Agora falando um pouco sobre o teu trabalho dentro da Rádio Pachola. Muito tempo, como que foi quando tu chegou, como que foi toda essa transformação, como que foi tudo? Conta em detalhes o que tu acha, como que tu analisa a trajetória que continua essa linda trajetória tua pela Rádio Pachola. Obrigado pelo elogio aí. Eu acho que a Rádio Pachola, ela é um projeto que começa muito mais ali pelos guris, né? O Mário, o Gabriel e o Juliano, que tiveram a ideia de montar esse projeto lá em 2016 e casou com um momento lindo do Grêmio, né? De títulos, um momento em que o Grêmio começava a retomar a gangorra no Rio Grande do Sul e o nosso rival a descer, né? A gangorra, ela não estava mais equilibrada, ela claramente estava subindo para o lado do Grêmio. E então casou que a Pachola foi criada nesse momento, um momento muito bom para a torcida do Grêmio. É uma rádio que conversa com o torcedor do Grêmio, né, cara? Então, bom, tem tudo a ver. Foi um casamento que teve tudo a ver. E muito mérito dos guris, cara, de gestão de rede social, de programas, de lançar aplicativo, que na época, como é que tu vai pôr aí aplicativo? Como é que tu vai fazer um programa no Facebook? Como é que tu vai fazer programa no YouTube? Colocar informação no Instagram, sendo que tu tem, os veículos tradicionais de imprensa fazendo tudo isso a todo instante com uma equipe infinitamente maior do que os 3 sócios ali da Rádio Pachola. Então, eu acho que esse mérito é muito deles de ter construído um baita povo, um baita público. Hoje eles chamam de Povo Azul, né? Essa rede o Juliano principalmente, né? Chama de Povo Azul essa rede de pessoas que consomem a Rádio Pachola. São mais de 130 mil, agora a gente atingiu 134 mil recentemente no Instagram, tem mais um baita número, se eu não me engano, 150 mil no Facebook, no Twitter é um pouco menos, são 15 mil,
Mas, pô, cara, tu vai somar aí essas redes sociais. O YouTube também tem 30 e poucos mil, quase 40 mil. Então, meu, tu vai somar dá quase 500 mil de gremistas, né, cara? E Colorado também, né? Porque a gente sabe que os caras lá gostam de, quando o Grêmio perde, tocar uma corneta e observar o nosso trabalho. Mas, cara, são quase 500 mil de pessoas atingidas aí pela Rádio Pachola, é um mérito muito grande. Eu chego na Rádio Pachola, cara, ali pelo ano de 2018, setembro de 2018, bem naquela época que o Grêmio estava se encaminhando para o confronto contra o River, curiosamente, pela Libertadores. O Grêmio tinha passado pelo Tucumã, e foi bem mais ou menos naquela época ali que eu entro na Rádio Pachola fazendo um trabalho de produção, inteiramente atrás das câmeras. O que eu fazia? Eu pegava e produzia programas, eu via as notícias do Grêmio, postava conteúdo no Instagram da rádio, e tudo com a tutela dos guris, né, dos sócios que, na figura aí do Mário, muito na figura do Mário, também na figura do Juliano, na figura do Gabriel, me ensinaram a ter a mão aí, né, cara, das postagens nas redes sociais da Rádio Pachola, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E aí o projeto no YouTube ele vem um pouquinho mais na sequência aí, mas naquele primeiro momento era isso. O meu trabalho era um trabalho inteiramente de produção atrás das câmeras. E eu, ali, cara, eu tinha conhecido os guris, eu já tinha 1 ano que eu conhecia os guris e trabalhava num outro, enfim, junto com os guris, mas num outro projeto, né? Era um projeto que envolvia Grêmio, Inter e futebol europeu. Então, eu trabalhei antes nesse projeto de futebol europeu, e aí eu conheci os guris da Pachola e comecei a trabalhar aí, como eu te falava, a partir de setembro de 2018, inteiramente com a Rádio Pachola. E aí, cara, a gente começa um trabalho na Clubhouse. A rádio acho que ficou 1 ano lá na Clubhouse. E aí, em 2019, cara, quando eu tinha aí 6 meses de rádio, a gente foi lá pro Fute Park, que é um futebol 7 ali pertinho da arena do Grêmio. Uma casa que, pô, muito massa, porque tinha tudo a ver com futebol, cara. Era futebol 7, era uma galera que ia lá jogar futebol 7, futebol de areia, vôlei, enfim, era um complexo esportivo muito bacana e do lado da arena, né, cara? Então, tipo, quando a gente queria além de jogador, os caras só atravessavam ali praticamente o Humaitá para nos dar entrevista. Então, era um local que era muito bem aproveitado aí pra gente fazer essas entrevistas com gente do Grêmio mesmo, né? Então, lá a gente levou Jean-Pierre, levamos Matheus Henrique, levamos o próprio Marcelo Oliveira, que, pô, muita gente tem aí o seu conceito a respeito do Marcelo Oliveira, conceitos formados, conceitos ruins, enfim. Mas, meu, é um cara que é campeão pelo Grêmio, nos ajudou muito ali, principalmente no ano de 2016, então é um cara que também nos dava essa moral. Paulo Vitor, que também a torcida pega no pé, mas, enfim, deu essa moral pra gente. É importante, cara, num mundo da imprensa que tu tem hoje, tu ter o apoio desses jogadores, porque hoje em dia, é muito difícil a assessoria de imprensa liberar esses jogadores para os veículos tradicionais. Desculpa a cachorrada aqui, tem uma cachorrada aqui na casa da minha namorada, e aí chega a gente, eles começam a latir. Vou até aproximar um pouquinho aqui. Aí, Cássio, é importante porque, como eu falava, para imprensa tradicional já é difícil esses jogadores, esses dirigentes darem entrevista, principalmente jogadores. Imagina para uma rádio web, né, uma rádio independente. É muito mais difícil, entendeu? Tu conseguir essas entrevistas. Então, cara, foram diversos jogadores lá, entre esses que eu citei, diversos dirigentes. A rádio também entrevistou o Romildo Bolzan, a rádio entrevistou, enfim, naquela época os dirigentes, teve o Deco Nascimento, que foi lá na rádio. Enfim, foram diversos convidados, afora gente da imprensa, narradores, né, cara, jornalistas. Foi um time que nos deu muita credibilidade, velho, esses convidados que a gente levou nesse tempo lá no Fute Park. E aí, cara, a gente ficou lá no Fute Park até 1 ano atrás, naquela época ali da Copa América de 2018, onde a gente passa
a ir para Canoas. Por que Canoas? Porque é a sede, né? É a cidade natal dos guris da rádio, né? O Mário, o Juliano e o Gabriel são de Canoas. Então, a rádio ela se instala em Canoas para facilitar esse deslocamento dos guris que vinham para Porto Alegre, estavam desde 2018 trabalhando em Porto Alegre. Então, eles escolhem Canoas para ficar mais perto de casa. Eu sou de Porto Alegre, então para mim foi um pouquinho mais difícil, mas, cara, quando tu trabalha com o que tu curte, acaba que Tudo fica fácil. É longe, mas fica fácil. E os guris foram super parceiros comigo, me davam carona na volta para Porto Alegre, me auxiliavam nesse transporte, entendeu? Então acabou que casou bem. E ali em Canoas, cara, a gente continua o projeto da rádio. A gente teve, como eu falei do Romildo, que a gente tinha entrevistado o Romildo, a gente entrevista o Romildo em Canoas. Então, a gente do lado ali do Romildo no Foot Park, ele não foi, mas em Canoas ele foi para trocar uma ideia com a gente, foi muito legal. A gente teve ano passado o Leonardo Gomes, né, meu lateral direito do Grêmio, lá que trocou uma ideia com a gente. E sem falar o Maicon, esses caras o Douglas, Pifador, que são caras que já deram entrevistas para a Rádio Pachola lá desde o começo. 2017 a Pachola já estava entrevistando o Maicon, entendeu? 2017 o Douglas não deu entrevista, mas ou deu, agora não lembro. O Edilson deu, cara, vários jogadores deram aí nesse... Diversos jogadores. O próprio Bressan, que loucura, mas o Bressan deu entrevista para a Pachola. O Edilson, o Maicon, o Douglas, acho que não sei, não lembro se deu entrevista, mas eu sei que tem uma passagem de um churrasco que ele fez com os guris, que, porra, deu uma moral a full pra rádio. Então, cara, em Canoas a gente acaba aí, digamos que consolidando ainda mais o projeto. A gente constrói um estúdio nosso, né, cara? Um estúdio em que, com a nossa cara, com o nosso jeito, e recebendo ali, enfim, diversas pessoas. Eu até não quero ser injusto porque eu vou esquecer de alguém, né, meu? Sim. Mas, enfim, foram diversos jogadores. Outro cara que eu não posso esquecer desse porque esse é nosso parceiro, meu. O Teco, ex-zagueiro do Grêmio em 2007, nosso parceirão. Meu, vai direto, foi em todos os estúdios, eu acho, da rádio, menos o lá de Porto Alegre, da Protásio, do Clubhouse. Mas é um parceiraço nosso, diversos caras, meu, e já citei um monte de nome, posso estar esquecendo de algum, mas meu, agradecer toda essa galera que ajudou a Rádio Pachola aí a se consolidar como um veículo de imprensa admirado por muitos gremistas, embora a gente saiba que tenha muitas críticas ao nosso trabalho, a galera sabe que o trabalho é feito com muito carinho, né, para destinar aí um conteúdo de Grêmio muito bom. Então, basicamente isso, cara. Eu acho que a rádio, ela, com o apoio aí dos torcedores, com o apoio de pessoas da imprensa, com o apoio de influenciadores, com o apoio do clube, querendo ou não, apesar da rádio não ser do clube, a gente teve apoio de jogadores comentando nos posts da rádio, ex-jogadores também que a gente entrevista, enfim, foram diversas coisas que fizeram com que a rádio tivesse hoje esse número que ela tem, e a gente é eternamente agradecido. E, cara, voltando a falar de mim na rádio, aí daquele momento lá que eu era produtor no início, eu virei um cara que, até pela necessidade da rádio, eu virei um cara de câmera. Eu virei apresentador da rádio, eu virei meio que faz tudo, assim, né? Um produtor, um apresentador e também nas horas vagas, cara, cameraman, que eu filmava alguns conteúdos lá pro YouTube, administrativo, cara, era um monte de coisa que eu fazia. Então, ali a partir do momento que a gente vai lá para Clubhouse, em outubro, novembro de 2018, eu passo a ser esse cara aí que é um faz-tudo da Rádio Pachola, e foi assim e claro, em constante evolução para outras funções até março de 2020, que, né, foi o período que a gente acabou parando por conta da pandemia, parando o trabalho nos estúdios, mas esse trabalho que continua de casa, continua online, né? A gente continua postando fotos, vídeos e textos no Instagram,
no YouTube, no Twitter, Face, enfim. E a gente chegou a ter no início desse ano também um SoundCloud, Spotify. Então, cara, a gente estava atualizado em todas as redes sociais e com muito conteúdo. Contratamos pessoas aí no início do trabalho, né? Como o Giovanni Andrade, que era um colega de faculdade, grande amigo meu desde o tempo lá da Rádio Grenal, onde eu trabalhei um tempo atrás. Contratamos o Rodrigo Ledur e o Guilherme Corrêa, que são dois caras muito bons, muito talentosos, gremistas e, apaixonados, assim. Então, tinha muita paixão nesse trabalho, cara. Eu acho que, infelizmente, a gente parou no melhor momento da história da rádio, meu. É uma parada que acabou prejudicando um pouco, mas que a gente espera, quando tudo isso passar, retomar ao que era antes, porque a batida estava muito boa, tanto de informação, como de programa, como novos conteúdos. A gente estava com muita ideia, muita coisa para ser colocada em prática. Essa ação da natureza que foi ruim para todo mundo e que tem uma causa maior também, né, que prejudicou muitas famílias, a morte de muitos entes queridos para muitas famílias que acabaram com que, tipo, enfim, morte é uma coisa muito maior do que qualquer perda de emprego, qualquer coisa que a gente possa ter tido aí nesses últimos meses, porque nós recuperamos, né, Cássio? Acho que a Rádio Pachola, ela pode e tem o potencial de se recuperar no pós-pandemia, mas as pessoas que morreram por conta desse vírus, a gente nunca mais vai ver, e isso é uma situação muito complicada. Então, por isso que prejudicou muito a Rádio Pachola, mas principalmente essas vítimas aí do Covid-19, né? Sim. Então, ação, esse foi o podcast com passarinhos. Deixem like, compartilhem para todos os seus amigos, compartilhem em grupos, compartilhem em Instagram. Se inscreve também aí no canal. Tamo junto, até a próxima semana.